Forza Horizon 5 é hoje o principal game de corrida da atualidade e mesmo que já tenha sido lançado há um bom tempo, ainda tem muitos segredos escondidos e nesse vídeo eu vou mostrar funções secretas que existem em alguns carros específicos. Funções que podem mudar a aparência e outras que podem te ajudar e muito mudando a gameplay e a velocidade final do carro. E aqui no canal é sem enrolação, então você já sabe, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Começando com o Zenvo TSR-S, o carro que tem um aerofólio que parece que está vivo. A asa traseira desse carro é bem diferente, ela se chama centrípeta. Ela se move dessa forma porque ela tem duas funções, a de freio aerodinâmico e a de estabilizador nas curvas. Quando ela faz uma curva, a asa faz essa inversão, isso gera uma força adicional que atua no downforce do carro. Então, aumenta a aderência interna da roda, melhora na curva e na estabilidade. Só que, quando você chega a uma velocidade bem alta, essa asa ela estabiliza, ela para de girar, assim como ela está agora. Ela está porque está em velocidade baixa. Mas quando você está em velocidade alta, ela fica retinha, então ela estabiliza. O que quer dizer que esse carro, se ele fosse mais rápido, ele seria um dos melhores carros do jogo. Se ele fosse rápido, porque ele faria a curva muito bem, mesmo em alta velocidade. Mas ele não é tão rápido, então ele não é tão usado. Seguindo agora para o Ford Debert F250. Apesar de ser da Ford, você não encontra na Ford, você encontra na Debert. É um carro bem bonito, ele também é bem potente, ele tem motor V8, só que o que ele tem de diferente aqui, a gente consegue ver aqui no modo do Forza Vista. Aqui, ó, na parte de trás. Olha só como é que é. A gente consegue abrir aqui. Deixa eu abrir as portas, abrir a parte de trás para mostrar aqui para vocês. É bem bacana, é bem diferente essa abertura. Aqui tem compartimento, eu acho que é só para água, que tem aqui, ó, compartimento. Eu achei muito legal, só que a gente só consegue ver isso no modo Forza Vista. Então, tem muita gente que não sabe que esse carro faz esse tipo de abertura. E falando no Forza Vista, a gente tem outro carro que é o Auto Union Type D. Pouca gente percebeu aqui no Forza Vista, mas o que vocês acham que está faltando nesse carro, que não tem nesse carro aqui? O que tem de diferente? É um carro bem diferente, né, mas está faltando alguma coisa. Pois é, aqui no Forza Vista, o carro ele não tem os faróis. Mas quando a gente sai do Forza Vista, no modo normal, daí sim o carro ele aparece os faróis. É só no modo Forza Vista, pode ser um bug, alguma coisa assim. Eu já vi gente falando que ele fica sem os faróis também fora do modo Forza Vista, no modo de corrida, mas para mim, aqui sempre quando eu saí no modo normal, fui nas corridas e tudo, tá com o farol certinho. A princípio, os faróis desse carro são bem bugados mesmo. Próximo carro aqui da lista é o Jeep Willys MB. Esse carro foi muito utilizado no início do Forza Horizon 5 para fazer glitch. Tinha um glitch de dinheiro que utilizava esse carro. Só que aqui eu quero mostrar outra coisa aqui desse carro. Vocês estão vendo ali que tem o botão L, que é o analógico esquerdo. Todo carro que aparecer isso, ele tem uma função diferente. No Jeep é essa função aqui, ó, para a gente baixar o vidro da frente. É bem diferente, é só esse carro, a princípio, que tem essa função. Se vocês souberem outro carro que faça isso, deixa aí nos comentários, mas eu só achei do Jeep para baixar os vidros, assim. Só que esse botão que aparece ali do analógico esquerdo, ele tem funções em outros carros. Eu vou mostrar agora a função em outro carro aqui, que é a Ferrari Portofino. Esse carro é um carro conversível e a gente consegue colocar e guardar o teto solar. É bem legal, é bem estiloso, só que a gente não consegue fazer isso com um carro em movimento. A gente tem que estar com o carro parado para poder fazer isso. Daí vai aparecer aquele botão que eu mostrei ali e você aperta e o carro, assim que ele colocar o teto solar, você consegue andar com o carro. É bem legal. Nesse carro não influencia em nada na velocidade, até porque é só o teto solar, é um carro conversível, então não vai mudar nada na velocidade, nem nada na gameplay. Só que para você fazer essa alteração, você tem que estar com o carro parado. Aqui, ó, eu vou
agora retirar o teto solar. É bem estilosa essa animação, e o Forza Horizon 5 é um dos únicos jogos de corrida que mostra toda a animação, que o pessoal teve o trabalho de fazer toda essa animação. Ficou bem legal. E outro carro que também é conversível é a McLaren 720 Spider. A gente também consegue colocar o teto solar, só que aqui a animação é bem mais rápida. Demora menos que a Ferrari Portofino. E como eu falei antes, a mesma coisa que a Ferrari, não interfere nada no estilo de gameplay. Nesse carro, tem carros que vai interferir, eu vou mostrar mais para frente, vai interferir na velocidade máxima e etc. Mas aqui, essa função extra, essa função secreta do carro, ela não influencia. E da mesma forma que a Ferrari Portofino, só quando o carro está totalmente parado que você consegue fazer essa alteração. Então tem que frear, ficar parado, aí você consegue alterar o teto solar. Agora a gente tem aqui a Mercedes AMG One, o carro da capa do game. Aqui a gente também tem o botão para alterar, só que aqui a alteração ela muda na gameplay e claro, vai mudar na velocidade final do carro. Aqui a gente altera para pista ou rodovia. Para pista, o carro vai ficar mais aderente, vai ficar muito mais fácil de fazer curvas também com ele. Então você viu que muda ali o aerofólio, muda também na frente do carro. Não é só a estética que vai mudar, você vai mudar também o estilo de gameplay. Isso é muito legal, é um dos melhores carros para fazer curva, para você correr em circuito fechado. Eu recomendo, ficou muito melhor de manobrar com esse carro no modo pista. Se você colocar no modo rodovia, é para você ganhar velocidade. Em corridas de velocidade, eu recomendo, se você usar esse carro, coloca no modo rodovia. Eu vou alterar aqui para vocês verem. Quando você altera, demora um pouquinho para baixar o aerofólio ali. É normal isso aí, ó. O aerofólio está baixando, a frente já baixou e deu. Agora a gente vai pegar mais velocidade com o carro. Mas caso você queira esse carro para usar nos dois tipos de corrida, você pode fazer essa alteração. Lembrando que é sempre com o carro parado. Já o Mustang Mach-E, a função secreta dele é a mudança de RWD para AWD, ou seja, mudança na tração. Você consegue mudar a tração do carro. Claro, a gente fica parado, a gente faz a alteração e aqui a gente sente bastante uma mudança na gameplay. Muda totalmente o carro. É um carro elétrico. E outro detalhe bem interessante é que quando a gente está aqui em um local mais escuro, o cavalo ali, a marca da Mustang, ele fica bem brilhante na frente do carro. É um pequeno detalhe, mas é bem legal, até para simbolizar que é um carro elétrico. Mesmo quando a gente pega esse carro em uma missão específica, o game não explica muito bem essa mudança da tração do carro. Então, você vai, aperta o analógico esquerdo que vai conseguir fazer essa mudança de tração. Lembrando que tem que ser com o carro parado. E essa alteração vai te ajudar mais quando você usar ele para drift. Isso mesmo, usando ele para drift, essa função acaba ajudando. E falando em drift, o Rimac Nevera, ele também tem a função drift e a função pista. Quando a gente faz essa alteração, a gente vê a mudança no aerofólio. O modo drift, o carro derrapa muito mais, ele fica um pouco mais difícil de controlar. Qualquer puxão que você dá, ele já sai fazendo um drift, então tem que controlar muito bem. Ele é bem diferente da função pista. Na função pista é muito mais fácil de controlar o carro. E esse carro, apesar de ter essa função drift, ele não é um carro ideal para drift, ele derrapa demais. Mesmo que você altere roda e tudo mais. Aqui, eu botei na função pista, a pista é muito mais fácil de controlar. Agora aqui na Gordon Murray T50, o que vai mudar mesmo é só o aerofólio traseiro para te dar mais velocidade. Na verdade, eles colocaram uma nomenclatura bem diferente, só para confundir mesmo, porque você, tirando o aerofólio, você vai ter menos estabilidade, mas vai ganhar mais velocidade. Então é um carro bem rápido, é um carro muito bom, só que ele perde bastante estabilidade. Se você colocar o aerofólio, daí ele vai
a perder um pouco de velocidade, mas mesmo assim é um carro bem veloz, vale muito a pena você fazer essa alteração. Já um carro muito pouco utilizado, muito pouca gente usa esse carro, que é a Cadillac Limousine, ele tem uma peculiaridade que é, na verdade, na parte interna. É uma parte interna muito bem detalhada. Eu vou mostrar aqui para vocês no Forza Vista. A pintura da Duracell eu coloquei de zoeira mesmo, que eu achei engraçado. Mas aqui o que importa é a parte interna que eu quero mostrar aqui para vocês. O quanto esse carro é muito bem detalhado. O pessoal da Playground está de parabéns. O pessoal fez os mínimos detalhes. A gente consegue ver as taças ali, os copos. A gente consegue trocar de lugar. São detalhes que pouca gente vai ver, até porque muita pouca gente utiliza esse carro e tem que estar no Forza Vista. É um dos carros mais detalhados, mas quase ninguém usa. Pagani Zonda 5. Esse aqui é a edição Oreo, é uma edição especial, é edição de DLC, mas isso que eu vou mostrar também tem no Pagani Zonda 5 no normal, mesmo sem edição Oreo. Isso aqui eles adicionaram no carro depois que o jogo foi lançado. No lançamento não tinha isso aqui, ó. Esse compartimento aqui, ele não tinha no jogo normal. Depois lançaram na atualização, não sei o motivo de colocarem essa adição aqui, isso aqui a mais, porque quando o Forza Horizon 5 foi lançado, no Pagani, nenhum Pagani Zonda tinha esse compartimento. Então eles fizeram uma atualização só para colocar isso aí. E não é na edição Oreo, na edição normal também você consegue encontrar nos dois lados. Então fica um mistério aí. Se alguém souber, deixe embaixo aí nos comentários. Agora uma função secreta no DeLorean, mas não é o DeLorean da DMC, e sim o DeLorean da DLC da Universal Studio. Essa DLC aqui, ó, é o DeLorean do filme mesmo. Eu vou pegar aqui qualquer um dos três DeLorean, dos três filmes, dá para fazer isso, mas eu vou pegar aqui o do terceiro filme, que é o mais completo, vou mostrar para vocês. No filme, quando o DeLorean chega a 140 km/h, ele acende a luz ali e ele viaja no tempo. Então eles fizeram esse easter egg, eles colocaram aqui, a Playground colocou, quando você chega aos 140, ele acende. É bem legal, é uma coisa bem simples, mas a Playground Games tá de parabéns, ela caprichou nos mínimos detalhes, ficou muito da hora. E o último carro da lista é um Pontiac Firebird Trans AM. Parece um Pontiac normal, só que esse aqui também é da DLC da Universal Studios, então ele é o carro da super máquina. E quando a gente coloca o kit de carroceria, ele muda totalmente. Ele fica com uma estética bem diferente. Esse carro é chamado de Kit Knight Industries 2000, que é o carro da super máquina, da série. Super máquina é uma série muito antiga. E o legal desse carro é quando você freia, ele abre para auxiliar na frenagem. É bem legal você falar na frente desse carro aqui, que é muito diferenciada. Então é isso, pessoal. Esses foram os carros com funções secretas que talvez vocês não conheciam. Se você souber de mais algum, comenta aí embaixo, deixa aí nos comentários. E aqui na tela eu vou deixar um vídeo de 5 coisas que você não sabia no Forza Horizon 5. São segredos espalhados pelo mapa, não é só dos carros, é pelo mapa de Forza Horizon 5. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo e se gostou, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E a todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais.